E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bira do canal Bira's Experience. Então pessoal, como eu havia prometido, hoje eu vou estar começando a falar da minha trajetória de vida, da minha história de vida para vocês. E eu gostaria, de antes de mais nada, de pedir a vocês, se acaso gostarem do vídeo, que curtiram, pois isso é um incentivo, é uma injeção de ânimo para mim. E se acaso gostarem, compartilhar. Se acaso gostarem mais ainda, se inscreverem no meu canal, pois eu estarei abordando assuntos que, ao meu conhecimento, seria muito importante. É interessante, pessoal, é que durante a minha vida, até mesmo quando eu ainda estava no Brasil, muitas pessoas falaram: poxa rapaz, você poderia escrever a sua história, escrever um livro sobre a sua história de vida, você poderia participar do programa do Jô Soares. E eu sempre fui meio reticente sobre isso, né? Porque nós, seres humanos, nós temos um limite. E se nós não controlarmos esse limite, nós perdemos os trilhos. Nós temos muitas histórias de pessoas famosas, né? Vamos falar do ex-integrante do Nirvana, Kurt Cobain, e também da Amy Winehouse, também da Whitney Houston, que infelizmente não tiveram controle nos seus comportamentos, infelizmente cometeram coisas tristes, e fora outras pessoas, muitas outras pessoas famosas e pessoas não famosas. Também me lembro de uma doutora, se eu não me engano foi ano passado, aí, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro, que ela tirou a vida dela. Ela tinha o que, se eu não me engano, 24 ou 25 anos, e era médica, entendeu? E não teve o psicológico para se autocontrolar, sabe? Então, às vezes, a gente não entende, nós não entendemos por quê. Mas eu aprendi uma coisa aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte: quando eu comecei a estudar no Miami-Dade College, eles não permitiam usar a palavra por quê, mas why, mas sim what for, para quê, e seguir adiante. Então, pessoal, a minha vida é meio assim, meio, para mim não é constrangedor falar, mas é triste. Por quê? Porque eu sou abandonado de pai e mãe desde do meu nascimento. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer meu pai, pois tenho ainda, alimento esse desejo de o conhecer. Já tentei buscá-lo, mas não foi possível ainda. A minha mãe eu fui conhecer quando eu tinha 12 anos de idade, só que nós não tivemos convívio, não teve aquele lance familiar, um sentimento de mãe para filho, de filho para mãe. E eu ia às vezes até a casa dela. Ela morava ali no bairro de Manguinhos, na favela de Manguinhos, né? Hoje se usa a comunidade. E só que mesmo assim eu não via sentimento da parte dela. Então eu fui criado com minha avó, minha tia, meus primos. E nós não tínhamos uma estrutura tanto social, familiar ou educacional. E eu tive a oportunidade de conhecer as ruas. Só que antes de conhecer as ruas, eu engraxava sapato, fui camelô no trem. Eu me lembro, interessante, para você que é tímido, vou passar uma experiência minha. Eu me lembro uma vez que eu fui vender picolé no trem, ali no ramal de Santa Cruz. E eu com a caixa de picolé, e eu quando entrei no trem, vi aquela multidão, aquelas pessoas. Eu falei: e agora? Todo acanhado, né? E eu falei: e agora, como é que eu vou encarar essas pessoas e tal? Aí eu falei assim: não, eu tenho que encarar. Aí o segredo da venda é você roubar o sorriso do cliente, do comprador. Aí eu falei assim: vou abrir a boca e vou mandar. Aí eu fui lá e gritei: Sobel, 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 água
palito e papel. O pessoal olhava e começava a rir. Aí, quando uma pessoa chama atenção, começa a rir, aí é só distribuir e vender. E aí, a partir dali, eu perdi totalmente a timidez. E fui adquirindo algumas experiências que eu tenho na vida. Eu tenho de forma de vivência, na prática, não tenho na teoria. Então, eu tive a oportunidade e a experiência de conhecer as ruas também. Passei a ser menino de rua, ali no bairro de Ipanema, entre Ipanema e Copacabana. E nós dormíamos na rua, nós tínhamos o nosso líder, que é o Marco Antônio Chaves, que era o nosso líder. O que ele falava, nós seguíamos. Éramos organizados, apesar de desordeiros. E às vezes ficava, pessoal, um mês. No começo era 1, 2, 3 dias, 4, e depois passavam semanas, meses e até às vezes 6 meses na rua. Por quê? Vou fazer o que em casa? Não tem estrutura. Apanhava, entendeu? Não tinha educação, não tinha nada. Então, vou pra rua, ali eu tenho liberdade. Fazia minhas besteiras, engraxava sapato, cuidava de carro. Tem um episódio interessante. Ali você que conhece Ipanema, ali próximo à padaria Ipanema e a Shaika, não sei nem se ainda existe aquela lanchonete Shaika, perto da, se eu não me engano, Maria Angélica. E eu tava ali tomando conta de carro, quem chega? O Zico. Sim, o Zico. O Zico com aquele carro que ele ganhou quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Não foi a Libertadores, foi o Mundial. E aí o Zico chegou, e aí quando eu vi, reconheci que era o Zico, eu esqueci todos os carros que estavam do lado, só fiquei ali plantado, cuidando do carro do Zico. Ninguém encostava. Beleza, aí o Zico vai e sai. Era, se eu não me engano, o Toyota que ele ganhou. Aí o Zico vai, quem ganhou, se eu não me engano, foi o Zico, não sei se o Nunes também ganhou. E aí ele vai e sai, e eu vou para o trânsito para ele sair. E o que que acontece? Esperando uma gorjeta maravilhosa. O cara não me deu 1 centavo. Não me deu 1 centavo. Eu falei, uau. O cara famoso, tinha dinheiro e não me deu 1 centavo, nem sequer me disse obrigado. E ali a gente vai pegando a experiência, né? E aí às vezes quando estacionava um Fusquinha, o cara me dava uma boa gorjeta. E o Zico não me deu nada. Mas vamos deixar, só para vocês terem conhecimento um pouco. E o que eu estou falando com tese, né? Com vazamento. E tive essa experiência, tive outras experiências, né, nas ruas. E dormi muito ali no Bradesco, ali na Visconde Pirajá, quase em frente ao Bradesco, mais em frente ao McDonald's, tinha a lanchonete Chaplin, tinha o Mr. Pizza na esquina, o McDonald's, e muitas das vezes nós dormíamos ali na calçada, nas escadas do Bradesco. E ali na escada do Bradesco tinha um vãozinho, e dormíamos muito ali naquele vãozinho que tem no Bradesco. E já dormimos na praia também. É interessante que nós, quando chegava às 6 da manhã, 6, 7 da manhã, os porteiros iam lavar a calçada e dava banho na gente, a gente saía e ia para outro lugar. Ia dormir em outro lugar. E cobríamos muito com jornal e papelão. E é impressionante às vezes quando dava aquele frio, a maresia do mar, e nós nos sentíamos aquecidos, coberto com papelão. E depois eu fui descobrir que no papelão tem uma química que ele é feito, que ele aquece. Por isso que os gatos gostam de papelão. Eu fui descobrir com o tempo. Então, pessoal, aí é uma parte da minha trajetória. Com o decorrer, eu vou estar trazendo mais ênfase, com mais colocações apropriadas, porque a timidez vai saindo, ela vai se distanciando. E esse é o primeiro vídeo que eu faço.
estarei trazendo mais detalhes interessantes. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa bem interessante. Eu me privei por muitos anos de escrever um livro e falar sobre a minha vida. Inclusive eu sou até destaque no Jornal Dia, de uma matéria que saiu. Eu me privei muito. Opa, desculpa, mas essa bandeira não pode ficar não, ela tem que ficar em pé. Em queda não. Quem tem que ficar em queda são os esquerdistas, o PT. A bandeira não, a bandeira tem que ficar sempre erguida. E então eu tenho a minha história contada, mas eu me privei de falar sobre a minha vida e de escrever um livro. Agora veja que interessante, nós estamos em período de mudança do Brasil. É justamente nesse período de mudança que eu decidi falar sobre a minha vida. Interessante. Então talvez a minha história possa contribuir com a mudança do Brasil, que nós possamos acreditar. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo está ficando alongado e muitas pessoas não gostam, não têm paciência de assistir. Se possível, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Eu vou estar trazendo coisas boas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão.